Olá, essa é a apresentação da nossa pesquisa, cujo título é A Presença da Cúmbia na Construção de uma Amazônia Caribenha, Aspectos da Música Popular em Belém do Pará, Brasil, cujos autores são Bruno Rabelo, Caio de Toledo, Eduardo Barbosa, João Ribeiro e Paulo Murilo Guerreiro do Amaral. Essa pesquisa é resultado de um projeto de iniciação científica chamado Música e Sociedade na Panamazônia, a presença da cúmbia em Belém do Pará. Esse projeto busca entender por meio de vínculos musicais, históricos, sociais, estéticos e ou performáticos os porquês e os modos como influências da cúmbia se amalgamaram e ou se amalgamam à música paraense, ou seja, como influências da cúmbia se mixam, se juntam à música paraense. Esse projeto de iniciação científica ocorreu no âmbito do GEMAN, o Grupo de Estudos Musicais da Amazônia, na Universidade do Estado do Pará, e foi agraciado com uma bolsa da instituição Propesp. A pesquisa contou com um bolsista, no caso eu, e mais voluntários vinculados, todos não só pesquisadores musicais, mas também músicos atuantes na cena musical paraense. A investigação envolveu revisão de literatura sobre o objeto de estudo, assim como observação participante, coleta de dados mediante análise de registros fonográficos e entrevistas semi-estruturadas realizadas com personalidades relevantes da área musical local. 3 músicos, que são performers e compositores, um produtor artístico e um comerciante de discos. Bem, a nossa pesquisa vai focar na cúmbia presente em Belém, porém ela vai abarcar as influências musicais advindas da Panamazônia. E o que seria a Panamazônia? Segundo Peirce, a região da Panamazônia consiste na conjunção territorial fronteiriça ao Brasil, que compreende o bioma da floresta amazônica. Os países que fazem parte são Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Essa noção de Panamazônia vai além de noções simplesmente geográficas, mas tenta entender um pouco de relações sociais, culturais, comerciais nesse território. Nesse mapa a gente consegue enxergar o estado do Pará, com a sigla PA, próximo aos estados vizinhos, dentro desse território na Panamazônia. E a gente tenta entender também a cúmbia inserida nas práticas musicais de Belém, mas também inserida dentro de um imaginário, esse imaginário chamado de Amazônia Caribenha. Esse imaginário foi construído localmente e ele fala sobre a existência de uma suposta Amazônia Caribenha, e é percebido em diferentes sons emanados da cena musical dessa cidade, bem como em comportamentos musicais variados e em concepções históricas e estéticas presentes em processos criativos, gravações e performances musicais. Em entrevista concedida, o músico Ranastet, guitarrista peruano, que tem uma inserção na prática musical belenense muito forte há muitos anos, e ele inclusive é músico de cúmbia também, ele vai falar que os músicos daqui eles são muito preocupados em aprender a música latina. Também a noção de Amazônia Caribenha vai falar um pouco da relação forte que o Pará tem com o restante do Caribe, com os países caribenhos. Essa aproximação geográfica ela vai possibilitar relações comerciais, relações sociais, vendas de mercadorias, trocas culturais, além de que essa aproximação ela vai permitir a chegada de ondas de rádio desses territórios, até mais facilmente do que chegada de ondas de rádio de outras regiões do Brasil. Então, por muito tempo, o Pará ele vai se manter mais isolado das regiões, das demais regiões do Brasil, e vai ser mais próximo de regiões do Caribe. A presença do Caribe na construção de identidades e na formação cultural local e regional emerge de vários referenciais presentes na memória popular, dentre os quais as cores, a alegria e a tropicalidade das blusas floridas usadas por músicos e dançarinos de brega, lambada e carimbó. Menções diretas ao Caribe em letras de canções, em nomes de casas de espetáculo e até de grupos musicais, e dos referenciais musicais propriamente ditos registrados em LPs e CDs, bem como transmitidos por streaming
em plataformas digitais ou pela via radiofônica. Por um lado, esse imaginário encampa a memória popular, assim como por outro reconecta nas pessoas por meio da música, mas não apenas dela, um sentido de coesão sociocultural. Lamen considera que habitantes de Belém mantêm e cultivam um passado coletivo através de histórias, memórias e mitos contados em botecos, sebos de discos, de vinil e bailes de saudade. Assim como compreende que o mito e a memória podem servir como recursos para a elaboração de um mito fundador de uma nova coletividade amazônica. Bem, só a nível de esclarecimento, bailes de saudade são grandes festas que ocorrem geralmente na periferia de Belém, onde vão tocar músicas, não só músicas paraenses, mas também músicas que fizeram sucesso e que são internacionais, sejam latinas ou até de outros territórios, mas sempre com essa temática da saudade, essa temática nostálgica envolvendo a música. E falando de cúmbia propriamente dita, a gente vai ter aqui os primeiros registros fonográficos dela em Belém. A gente vai ter nas faixas Mulher e El Baderneiro, presentes respectivamente nos LPs É Com Um Jeitinho, de 1973, e Mudei Para Melhor, de 1975, do artista Vavá da Matinha. E a faixa Comancheira, do artista Pinduca, no LP Carimbó e Sirimbó do Pinduca, de 1973. Esta última contém trechos incidentais da canção Ai Cosita Linda, de Pátio Galã, provável criador do merecumbê, que segundo Lopes é um gênero afro-caribenho, uma mistura de merengue e cúmbia. A gente vai ter os primeiros registros nominais, ou seja, o nome cúmbia vindo em títulos de canções, nas faixas Bailar La Cúmbia, do LP Pinduca, o Rei do Carimbó, volume 11, de 1982, do artista Pinduca, e a faixa Cumbia Lalá, no LP Lima, o Guitarreiro do Amazonas, de 1982, de Mestre Vieira. A inserção da cúmbia em saberes e práticas musicais de Belém do Pará dá-se de forma acentuada na guitarrada, que é ao mesmo tempo gênero popular regional eminentemente instrumental, com ênfase na atuação solista da guitarra elétrica, e também um modo de expressão, um sotaque musical, no âmbito do qual referenciais musicais e culturais caribenhos se manifestam em diversos saberes e fazeres musicais regionais. A gente vai encontrar as cúmbias em guitarradas presentes nos LPs e CDs de Mestre Vieira, Aldo Sena, Mário Gonçalves, Barata, Cravo Carbono, Manuel Cordeiro, Mestre Curica, Lucas Estrela, Guitarrada das Manas e Nonato do Cavaquinho. Bem, falando de como a cúmbia é vista pelos músicos paraenses, em entrevista, o músico Bruno Benites comenta que o gênero em questão é, na verdade, uma forma de tocar e um apelido mercadológico que deram, e que se encontra amalgamado, mixado, a diversos saberes e práticas musicais. Os músicos de sua banda não procuravam executá-la originalmente, ou seja, da forma que chegava a cúmbia originária de demais países da América Latina, mas sim de um modo que entendemos como favorável a mudanças. Depreendemos que para este músico a cúmbia não está delineada como gênero musical, mas como elemento dentro de um todo híbrido. Ao longo do período de coleta de dados, a equipe de pesquisadores não encontrou artistas, tocadores, cantadores e nem grupos regionais de cúmbia, ou mesmo álbuns exclusivos deste gênero, o que nos leva a entender que, pelo menos em Belém, não teria se manifestado como prática genuína. De todo modo, consideramos a cúmbia diluída em repertórios litero-musicais, em indicações presentes nos encartes de discos, na indicação cúmbia em títulos de canções e no discurso de músicos a respeito do que produzem, tocam e cantam. Apresentaremos agora 5 trechos de canções de artistas da Amazônia brasileira, os quais possuem influências da cúmbia nas suas sonoridades e que foram objetos de pesquisa do nosso trabalho. Uma pioneira referência à música colombiana na discografia paraense aparece na canção Comancheira Comancheira, de 1973, do compositor e cantor de carimbó Pinduca. Nela, o cantor e sua banda incluem uma música incidental de 1956, Ai Cosita Linda, de Pátio Galã, um merecumbê.
A cosita linda, mamá. Ai, mere comer para bailar. O próximo trecho musical que iremos mostrar é de uma canção de 1985, do importante guitarrista paraense Mestre Vieira. Vamos Dançar a Cúmbia foi sua primeira incursão autoral com alusão a este gênero. Nesta guitarrada, há um refrão citando nominalmente a cúmbia e os solos de Vieira se aproximam do padrão melódico do estilo colombiano. Cúmbia, cúmbia, vamos dançar. Vamos dançar a cúmbia. Cúmbia, cúmbia, vamos dançar. A seguir temos a música Cúmbia Exportação de Nonato do Cavaquinho, de 1986. Este músico amazonense traz fortes influências da cúmbia na sua sonoridade, que ficam evidentes nesta canção tanto na parte melódica quanto rítmica. Esta música se tornou um sucesso no norte e nordeste brasileiro dos anos 80. O trecho a seguir é uma referência explícita à cúmbia colombiana. Trata-se de uma versão do clássico La Pollera Colorá, um registro de 1987 feito por Aldo Sena, guitarrista paraense. É importante mencionarmos que esta música colombiana é conhecida no Brasil desde os anos 60 e já teve outras regravações, entre elas do próprio Mestre Vieira, citado anteriormente. Com vocês, Aldo Sena. Um dos músicos mais importantes do carimbó brasileiro e também da guitarrada e que é fortemente influenciado pela cúmbia colombiana é Mestre Curica. O exemplo que trazemos aqui é uma música sua de 2017, Cúmbia Vigilenga. Ele é um apreciador e profundo conhecedor deste gênero. Essas são as nossas referências. Muito obrigado. Cúmbia, cúmbia, vamos dançar. Vamos dançar a cúmbia. Cúmbia, cúmbia, vamos dançar.